Um ótimo dia a todos. Aqui estamos nós com mais uma aula de língua japonesa, a nossa segunda aula de língua japonesa. A você que está assistindo a nossa aula no período da manhã, bom dia. Asani Jugyo wo Niteiru Minasan, Ohayou gozaimasu. A você que está assistindo a aula no período da tarde, boa tarde. Gogo ni Jugyo wo Niteiru Minasan, konnichiwa. E para você que está assistindo a aula no período da noite, boa noite. Yoru ni Jugyo wo Niteiru Minasan, konbanwa. Bem, pessoal, aqui estamos nós, né? E mais uma vez solicito a vocês que se inscrevam no nosso canal, faça parte do nosso grupo, seja como inscritos ou como participante do curso, pessoal de Presidente Jânio Quadros, pessoal de Maitinga, lugares onde eu vivi, que deixei vários amigos, né? Ou seja, um lugar maravilhoso onde eu passei vários anos da minha vida. Brumado, minha terra natal, lugar onde eu nasci, passei toda a minha juventude, estou sempre lá a passeio, né? Afinal de contas, a terra natal a gente nunca esquece. Se inscrevam no canal também. Pessoal de Vitória da Conquista, que é onde eu moro atualmente, né? Se inscrevam também no canal. Ou seja, façam parte do nosso canal, seja como inscrito, ou façam parte do nosso grupo como alunos. Se você preferir fazer parte como aluno também, mande um e-mail para ensinandoeaprendendo-japonês@gmail.com, que eu estarei enviando a você o módulo, tá? Para que você possa acompanhar as aulas com o material em mãos. Só para frisar, o módulo é gratuito, a aula também é gratuita, e eu estou nesse trabalho justamente para reforçar o meu aprendizado, tá? E resolver o fato de poder estar, além de ensinando, aprendendo também um pouco mais do idioma japonês, que é uma cultura que eu amo e tenho uma paixão enorme, tá? Até mesmo porque eu convivi com alguns japoneses e eles foram maravilhosos, me acolheram de coração, e hoje eu os tenho como pessoas da minha própria família. Então, sem prolongar muito, se inscrevam no canal, vamos lá, pessoal. Façam parte do nosso canal como inscritos, ajudando a gente a crescer um pouco mais, ou façam parte do nosso canal e do nosso grupo, além de inscritos, como alunos do curso, tá? Como eu já disse, mande um e-mail que estarei enviando o módulo. No mais, agradeço a todos mesmo, de coração, pela participação. Peço desculpas pelas gravações. O meu equipamento, ele não é um equipamento de alto padrão, por isso às vezes a gravação ela fica um pouco distorcida, mas o importante é que o nosso conteúdo está sendo passado de uma forma clara, objetiva e completa. E aquilo que vocês estiverem, as dúvidas que surgirem por parte de vocês durante o aprendizado, tá? Coloquem no chat ou envie para mim através do e-mail, que eu estarei criando algumas aulas rápidas, justamente para esclarecer essas dúvidas, ou até mesmo a gente pode até montar um grupo de WhatsApp e conversar diretamente, tirando essas dúvidas de uma forma bem prática e direta. No mais, obrigado a todos. Vamos para a aula, tá? Jugyo wo Mimashou. Bem, na nossa última aula, nós falamos, tá? Vocês aprenderam dois pronomes, watashi e anata, eu e você. Falamos também da partícula wa, que quando usada, ela se refere a uma partícula enfática que chama a atenção do seu ouvinte para dizer que você vai emitir alguma informação sobre o que vem antes dela. Geralmente um pronome, um substantivo, ou seja, na maioria dos casos, o sujeito da oração. Então, para se apresentar, aprendemos também a nos apresentar. Eu falei o exemplo, né? Watashi wa, dei o exemplo, watashi wa meira desu. Usei o nome de dois alunos do curso, Margarete e Vitor, onde ela se apresentaria também a mim, watashi wa Margarete desu. Disse também, ensinei também como falar prazer em conhecê-lo, ou seja, dozo yoroshiko. Usei algumas formas que está bem mais detalhada lá na aula 1. Se você está chegando nessa aula, assim de primeira, de repente,
é a primeira aula que você está assistindo, recomendo que assista a primeira aula, justamente para dar sequência. E também você aprendeu como responder a prazer em conhecê-lo. Você responde, Kochirakoso dozo yoroshiko. O prazer é todo meu. A partícula A já acabei de falar. Vocês aprenderam também a palavra quem, ou seja, Natawa dare desu ka. Então, se eu estiver perguntando quem é alguma pessoa, quem é você? Natawa dare desu ka? Você responderia, Watashi wa Margaret desu, Watashi wa Meira desu, Watashi wa Marcos desu. E por aí em diante. Aprendemos também a partícula kore e a partícula sore. Kore é sempre utilizado para objetos que estão próximos ao falante, sore para objetos que estão próximos ao ouvinte. Então, se você está dialogando com alguém, tudo que está perto de você é kore para você, mas tudo que está perto da pessoa com a qual você está falando vai ser sore. Então, kore em português se refere a isto, este ou esta. Sore em português se refere a isso, esse ou essa. Falamos também do pronome possessivo seu e do pronome possessivo meu. Ou seja, anata é você, acrescida da partícula no, que indica posse, você vai estar falando seu. Então você, seu. Eu, meu. Então, anata no, seu, watashi no, meu. Falamos também da partícula san, a partícula san, que é uma partícula que você utiliza após o nome da pessoa para a qual você está se dirigindo sua palavra. Se você está aí se dirigindo a essa pessoa com um certo respeito, ou seja, demonstrando respeito para com essa pessoa, você utiliza san. San equivale ao nosso português, ao que nós utilizamos como senhor, senhora, senhorita, tá? E etc. Porém, em japonês, san, ele não tem masculino nem feminino, tá? Não tem gênero. Você pode utilizar tanto para mulheres, como para homens, ou como para jovens. Existem algumas partículas relacionadas ao sexo feminino, masculino, que nós aprenderemos mais adiante. Exemplo foi dado, Margarete-san, no partícula de posse, pertence à senhora Margarete ou à senhorita Margarete. Marcos-san, no partícula de posse, pertence ao senhor Marcos. Nas notas, nós exemplificamos isso aí, falamos também sobre o pronome, a partícula enfática, o a, já explicamos direitinho como que funciona, o pronome san, tem um texto no módulo que fala para você como que isso funciona, apesar de que eu também expus em minhas falas como que isso funciona. Temos a partícula o a, que indica o tópico da oração, foi o que eu acabei de falar, e que também está bem exposto na aula 1, né? Foco da atenção. Nós temos aqui kore e sore, que eu também já falei a respeito, e uma observação que foi feita, no caso aqui, kore wa borupen desu, sore wa kuruma desu. Então, kore e sore, ele já é evidente, já tem evidência sobre o que você está falando. Então, tudo que está perto de você é kore, e a pessoa com a qual você está falando, ela já tem evidência, já é evidente para ela sobre o que você está falando. Então, desta forma, você pode omitir o objeto, então apenas falar kore wa, watashi no desu, kore wa, anata no desu, tá? Algo desse tipo. Então, vamos seguindo, mesmo eu falei com kuruma, né? Você pode omitir. Eu posso simplesmente falar sore wa watashi no desu, você já vai saber que eu estou falando do kuruma, mas se você tiver a necessidade de falar sobre o objeto, né? Se você tem 3 ou 4 objetos próximos a você e você quer falar sobre um deles, o que é um deles, você poderia falar kore wa borupen desu, sore wa kuruma desu. Isso também não influencia um pouco, mas não é uma coisa assim tão rara de se acontecer.
Kore, sore, explicação, a explicação de kore e sore, tá? Nós falamos da bagagem, falamos da posse, a bagagem, Marcos Sanno Nimotsu, bagagem do Senhor Marcos, tá? No, a partícula que indica posse, Watashi no Nimotsu, então Watashi eu, posse, meu, Watashi no meu, Anata você, Anata no seu, então Watashi no Nimotsu, Anata no Nimotsu. Kore wa Anata no desu ka? Então, Anata, você, partícula que indica posse, Anata no seu. Falamos da partícula ka, que transforma uma frase afirmativa em uma frase interrogativa. Nós temos aqui, Kore wa anata no desu. Isto é seu, isto é seu. Então, Kore wa anata no desu ka? Isto é seu, bastando colocar a partícula ka ao final da oração para transformar ela em uma oração interrogativa, em uma frase interrogativa. Tá? Falamos do desu, tá? Aqui o exemplo, kore wa anata no desu ka, falamos kore, quando o referente está claro, tá? Outras nimotsu, então kore wa anata no nimotsu desu ka, kore wa anata no nimotsu desu ka, e eu poderia falar simplesmente kore wa anata no desu ka, kore wa anata no desu ka, porque eu estou utilizando kore, e kore já fica evidente que o objeto que você está falando, você e com quem você está falando e o seu ouvinte já está vendo o objeto que você está falando. Então, para kore e sore, o objeto já é evidente, não é necessário, não há necessidade de você citar o objeto, porque já existe uma evidência de ambos sobre do que está se falando. Tá? Kore wa anata no desu ka? Resposta: Hai, sore wa watashi no desu. Aqui nós pegamos sim e não. Então, duas formas de se falar. Uma forma de se falar o sim e uma forma de se falar o não dentro de uma frase. Então, se o objeto é meu, eu vou falar que sim. Hai, eu estou longe de você, você que está me perguntando. Então, tudo que vai estar perto de você, aí do outro lado da terra, eu vou falar sore. Então, eu vou falar sore wa watashi no desu. Ou eu vou falar ie, não, sore wa watashi no de wa arimasen. E aqui vocês viram que a afirmativa desu é a afirmativa, de wa arimasen é a forma negativa de desu. Foi outra coisa que vocês aprenderam também. Anata, nós mudamos isso aqui, né? Porque estava pessoas mais velhas e eu acho que eu acabei me equivocando colocando pessoas mais velhas, porque na verdade são pessoas mais idosas, eu diria pessoas mais experientes, pessoas mais inteligentes, pessoas que viveram mais do que a gente. Então, não se utiliza anata para se referir a eles, tá? Geralmente você utiliza o nome da pessoa e san. Isso tanto para pessoas mais idosas, ou mais velhas que você, ou seja, mais idosas, ou seja, com idades mais avançadas do que a sua, tá? E superiores hierárquicos. Falei do san, que se refere a senhor, senhora e senhor, tá? E seguimos. Então, kore wa Tanaka Sensei no desu ka. O san pode ser substituído pela profissão, tá? Tanaka Kiyoshi no hon desu, tá? E por aí em diante, pessoal. Aqui você tem a tradução do que foi dito acima. Solicitei que vocês fizessem um exercício de apresentação. Falei que seria interessante também vocês estudarem sempre em duplas, né? Para que entre duplas vocês pudessem fazer esses exercícios. E também falei que se não houver a dupla não tem problema, eu simularei aqui um diálogo com você, onde eu serei a pessoa que estará conversando com você, você do outro lado da tela responderia como se estivesse falando comigo. Apresentei para vocês as palavras Gakusei, Kaishain, Shufu, tá? E seguimos com kore wa Enpitsu desu, kore wa Borupen desu. E falamos também de hajimemashite, como que a gente fala, como vai, você chegou a pessoa, como que você está, como que vai, vocês tudo bem e tal. E como vai, tá? Pedir desculpas, domo sumimasen, tá?
Kureu anata no borupen desu ka? Nós já falamos sobre isso e dê a sequência. Na sequência, aprendemos alguns hiraganas, tá? Então, vamos seguindo e vamos ver. Então, vamos seguindo. Vamos fazer uma revisão rápida agora sobre o que nós aprendemos em relação aos hiraganas, tá? Vamos ver como que ficaram os hiraganas da aula passada e começar também a acrescentar os hiraganas que você vai aprender a partir da aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos que o tempo é nosso. Então, vamos lá. Na aula passada, vocês aprenderam os hiraganas A, I, U, E, O. Aprenderam também Ka, Ki, Ku, Que, Ko. Aprenderam também a sonorização. Então, vocês aprenderam Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Na sequência, tivemos Sa, Shi, Su, Se, So. E a sonorização desses hiraganas Sa, Shi, Su, Se, So vai ficar Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Ainda aprendemos também, tá? Aprendemos o Ta, Ti, Tsu, Te, To. Esses foram os hiraganas aprendidos na última aula. Nesta aula de hoje, nós vamos começar assim. Se vocês observarem na folha 13 do módulo, você tem o quadro geral de hiragana, onde vocês terão o próprio hiragana e a leitura dele na parte inferior. Vocês poderão tanto escrevê-los como lê-los. E na dúvida sobre como se lê cada um deles, tá? É só você ir à página 13 e ver o que está embaixo, tá? Tá. Então nós temos Akasatana Ramayara Wa Wo tá? Então é isso aí. Na sequência, nós também vimos os hiraganas com sons especiais, que eu falo da questão da sonorização. Nós aprendemos o Ga, Gigu, Ge, Ga, Gigu, Gego, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, né? Lembrando que nós temos Za, Zu, Ze, Zo. Porém aqui nós temos Ji, Za, Ji, Zu, Ze, Zo. E agora nós aprendemos lá o Ta, Chi, Tsu, Te, To, que vai ficar Da, também Ji. São dois de Ji, do Za, do Sa, Shi, Su, Se, So, que é o Shi sonorizado, e Ji, que é o Ti sonorizado. Isso nós veremos no decorrer do curso, como diferenciar cada um deles e como que isso funciona, tá? E nós temos Zu, o Tsu, ele não vai ficar Du, ele vai ficar Zu. Então essa é a diferença. Então, Da, Ji, Zu,
de, dó. Então, esses são os sonorizados que nós vamos concluir agora no início da aula. Daremos sequência na nossa parte de conversação e ao final eu introduzirei mais alguns hiraganás, ou seja, vocês aprenderão mais alguns hiraganás. Tá? Lembrando que vocês ainda não sabem os hiraganás todos, então a proporção que nós concluirmos essa parte de aprendizado dos hiraganás, o romanji que está sendo utilizado nas aulas de conversação serão substituídos. Então vamos lá, vamos que vamos, porque o tempo é nosso. Como eu acabei de falar, nós temos ta, ti, tsu, te, to. Ele vai ficar da, de, zu, de, dó. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos na sequência, tá? Vamos na sequência e vamos agora para mais uma parte de conversação. Aqui estamos nós com a nossa aula 2. Tá? Aqui vocês podem ver, arewa, nan desu ka, nan desu ka, arewa, nan desu ka, are. Tá? Partícula A já foi explicado na aula seguinte. Nan significa o que, tá? Não, o que? Are, aquilo, tá? Aquilo. A interrogação é a nossa partícula final K, que eu também já comentei na aula anterior, tá? E também uma outra pergunta. Arewa, anata no desu ka? Anata no desu ka? Aquilo é seu? Aquilo é seu? Tá? Então, você responderia, iie, se não for seu, iie, watashi no dewa arimasen. Dewa arimasen. Então, forma afirmativa, des. Forma negativa de desu, dewa arimasen. Dewa arimasen. Então, iie, watashi no dewa arimasen. Hai, watashi no desu. Tá? Desu. Como que isso funciona? Como que realmente isso é na prática? Vem aqui comigo, vamos lá. Eu sou falante, você aí do outro lado da tela, meu ouvinte. Tá? Então nós estamos dialogando. Quando falo, falante, você é ouvinte. Quando você começa a falar, você é o falante, eu sou ouvinte. Tá? Obviamente, é claro, né? Mas é uma forma da gente repetir para entender como que isso funciona. Porém, diante de nós dois, tá? Existe um objeto. Está lá, tá? Está distante, tá? Está distante. Então, se eu falo próximo de mim, korewa, próximo de você, sorewa, aquilo que está longe de nós dois, arewa. Então nós temos kore, sore e are. Tá? Kore, para tudo que está próximo de quem está falando, sore, pela visão de quem está falando, tudo que está próximo de quem está ouvindo, do ouvinte, e are, aquilo que está distante de nós dois. Então, tudo que está perto de mim, isto, este ou esta. Para tudo que está perto de você aí, longe de mim, ao meu modo de vista, a minha visão, vai ser isso, esse ou essa. Tá? Para aquilo que está longe de nós dois, vai ser aquilo, aquele ou aquela. Então, perto de mim, kore. Perto de você, para mim, sore. Longe de nós dois, are. Entendido? Então, nós temos kore, sore e are. Vamos lá para a tela. Vamos para a tela que a gente consegue entender isso melhor. Então, aqui estamos. Nós falamos, arewa nan desu ka? O que é aquilo? Arewa nan desu ka? O que é aquilo? Aquilo é seu?
are wa anata no desu ka? Aquilo é seu. Ie, watashi no de wa arimasen. Hai, watashi no desu. Então aqui nós vamos, ó, kore wa dare desu ka? Eu estou falando aqui perto de mim, tá? Perto de mim. Kore wa dare desu ka? Isto, chamei sua atenção, vou falar algo a respeito. Isto é de quem? É de quem? Kore wa dare desu ka? Kore wa dare desu ka? Eu poderia falar Margaret-san desu, Marcos-san desu, ou Watashi no desu, tá? É meu. Ou poderia fazer a resposta bem mais completa. Ie, Margaret-san no de wa arimasen, Watashi no de wa arimasen, tá? Ou seja, ie, sore wa watashi no de wa arimasen. Ou hai, sore wa watashi no desu, tá? Aqui eu coloquei empitsu, lápis, lápis. Poderia ter utilizado qualquer outro objeto, tá? Ou qualquer outra coisa, tá? Mas eu utilizei empitsu. Vamos imaginar que eu estou lhe mostrando alguma coisa, tá? Não tão óbvia como eu vou mostrar agora. Kore wa empitsu desu ka? Teria duas opções aqui. Uma, eu não soubesse, eu nunca tivesse visto um lápis, tá? Eu estou perguntando para você se isso é um lápis. Alguém me falou de lápis, eu peguei o objeto e kore wa empitsu desu ka? Você vai responder hai, sore wa empitsu desu, tá? Eu poderia falar kore wa empitsu desu ka? Você iria falar ie, sore wa empitsu de wa arimasen, sore wa borupen desu. Isso não é o lápis, isso é uma caneta. Sore wa empitsu de wa arimasen, sore wa borupen desu. Certo? É bem por aí. Vamos lá, vamos voltar ao módulo e vamos entender mais um pouco. Exatamente isso. Aqui, outra frase. Kore mo empitsu desu ka? Empitsu desu ka? Então, nós temos aqui mo. Isso dá um sentido de também. Então, eu pego um objeto. Isto é um lápis. Kore wa empitsu desu ka? Você olhou para mim e falou ie, empitsu de wa arimasen. Sore wa empitsu de wa arimasen. Eu pego outro objeto e pergunto: Kore mo empitsu desu ka? E você vai responder ie, sore wa empitsu de wa arimasen. Tá? Na prática, kore wa empitsu desu ka? Ie, sore wa empitsu de wa arimasen. Borupen desu. Kore mo empitsu desu ka? Ie, sore wa empitsu de wa arimasen. Poderia também falar kore wa empitsu desu ka? Hai, sore wa empitsu desu. Kore mo empitsu desu ka? Ie, sore wa empitsu de wa arimasen. Tá? Então, essas são as formas de você falar sobre um objeto, se é ou não afirmativa ou negativa relacionada ao objeto em questão. Tá? Na sequência, vamos lá, vamos voltar para o módulo para a gente ver como que funciona o restante. Aqui você tem as notas que vai estar te explicando exatamente pontos do que eu acabei de falar. Tá? Are, aquilo, tá? Aquele ou aquela. Tá? Objetos que estão longe tanto do falante quanto do ouvinte. Então, are, ele é utilizado, tá? É usado para se referir a alguma coisa que está distante tanto do falante quanto do ouvinte.
quanto do ouvinte, tá? Estando, portanto, o objeto, tá? Ao qual nos referimos distante dos interlocutores, de ambos. Na resposta também aparecerá are, core ou sore, tá? Então, se eu falo para você, eu falante, falo core. Você que está me vendo vai falar sore. Então, kore wa enpitsu desu ka? Hai, sore wa enpitsu desu. Então, se eu aponto para um objeto, are wa enpitsu desu ka? Você vai responder, are wa enpitsu de wa arimasen. Ie, are wa enpitsu de wa arimasen. Ou hai, are wa enpitsu desu. Isso para um objeto que está longe tanto de mim quanto de você. Então, próximo ao falante, kore, você responde sore, tá? Próximo ao ouvinte, eu falo sore, você vai responder kore. Longe de nós dois, are, você responde are. Aquilo. Tá? Aquilo é? Sim, aquilo é. Aquilo não é? Ie, aquilo não é. Então, are wa enpitsu desu ka? Ie, are wa enpitsu de wa arimasen. Hai, are wa enpitsu desu. Ok? Entendido? Surgindo dúvidas, pessoal, não pensem duas vezes, tá? Nós temos o nosso e-mail aí, ensinando e aprendendo japonês, tá? @gmail.com, onde você poderá mandar textos, mandar prints de suas escritas para a gente dar uma avaliada, caso você queira, mas eu acho que pelo módulo aí você já consegue fazer isso, tá? Mas se quiser, estou à disposição para fazê-lo, tá bom? E também, no caso de dúvidas, coloquem suas dúvidas, você pode também colocar aí nos comentários o que você teve dúvida. E um ponto também, eu sou brasileiro, eu aprendi japonês no olhar de um brasileiro. E às vezes, talvez coisas que eu falar aqui soem um pouco diferente aos ouvidos de um japonês nato, alguém nascido e criado dentro do idioma japonês. Então você que for japonês, que de repente aparecer nessas aulas aí, somente por curiosidade ou por querer ver como que isso está funcionando e vir alguma coisa um pouquinho diferente, eu vou ser muito grato em você, justamente enviar aí a correção, ou seja, dizer, você falou isso um pouco puxado, diferente e tal, não é bem assim. Eu vou te agradecer muito e vou corrigir e trazer essa correção também para os nossos alunos aqui do curso. Então, vamos lá, seguindo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. Você que está chegando aí de paraquedas, caiu de paraquedas aqui do nada, só para ver um brasileiro ensinando japonês, tá? Que é uma coisa até um pouquinho meio que estranha, não sei se hoje é tão estranho, mas há um tempo atrás isso era muito estranho, porque os japoneses, eles estranhavam o interesse. Geralmente, para vocês terem uma noção, no curso de japonês onde eu fiz, eu era o único brasileiro na época. Tá? Brasileiro que eu digo, ou seja, brasileiro, havia muitos brasileiros, mas brasileiros descendentes de japoneses. Eu era o único com traços ocidentais. E isso causava uma certa diferença no meio. As pessoas achavam interessante, alguém com traços ocidentais querendo aprender japonês. Então é isso aí. Então é uma visão diferente, mas eu sou amante da cultura japonesa, tá? Tenho um carinho enorme por japoneses. Devo muito a alguns japoneses quando estive em São Paulo. Tem umas pessoas aí que eu me refiro a eles como irmãos, como uma família, pessoas que me acolheram, me deram um carinho enorme, tá? Me trataram como alguém da própria família, e isso eu não vou esquecer nunca. Esse tipo de coisas a gente guarda no coração e leva para sempre. Então, vamos lá, vamos para o módulo, sem conversas, e vamos aprender japonês. Aqui nas notas, já falei para vocês isso, então nós temos are wa, nós falamos de kore, sore e are. Então, tudo que está perto do falante, kore. Tudo que está perto do ouvinte, sore. Então, perto do falante,
sore. Você fala korewa, empitsu desu, korewa, kuruma desu, korewa, borupen desu, korewa, keshigomu desu, korewa, noto desu, korewa, dewa desu. Então, na sequência, você tem sore, kore, e hoje vocês aprenderam are, aquilo que está longe tanto do ouvinte quanto do falante. Então, tudo que estiver longe de nós dois, de mim e de você que está aí do outro lado da tela, nós vamos falar are, arewa. Então, korewa perto de mim, sorewa perto de você, arewa longe de nós dois, tá? Falamos do sore, tá? Dewa arimasen, eu acho que vocês já fecharam isso aqui, né? Dewa arimasen é a forma negativa de desu, tá? Então, aqui bem explicado, eu já falei bastante durante o curso, está um pouco repetitivo, mas para mim, repetir é uma coisa que ajuda a fixar com bastante facilidade. No meu caso, se para você isso for repetitivo e estiver te atrapalhando, vai adiantando moda, porque além do que está escrito, além do ensinamento com relação à conversação, você tem as explicações sobre tudo que faz parte da frase. Então, sorewa ja arimasen. Então, alguns casos você, na conversação, frequentemente contrai-se o dewa arimasen. Então você vai ouvir, ao invés de você ouvir alguém falar sorewa empitsu dewa arimasen, empitsu dewa arimasen, você poderá ouvir sorewa empitsu ja arimasen, empitsu ja arimasen. Na sequência, vamos para um diálogo. Tá? Poderia falar para você korewa nandeska, korewa nandeska. Aqui é interessante que você faz aí as duas partes, tanto o aluno 1 como o aluno 2, tá? E aí já treina as duas falas ao mesmo tempo. Dê uma de ator, tá? Você é um ator. Se você estiver assistindo a aula acompanhado com algum outro colega que também está querendo aprender o idioma japonês, vocês podem revezar, tá? Em um momento você é o aluno 1, em outro momento você é o aluno 2, seu amigo o aluno 1 e você é o aluno 2 e assim consequentemente. Então, você vai chegar próximo ao objeto, nesse caso aqui você tem isu. Isu significa cadeira. Então, a cadeira onde você está sentado, você fala em Nihongo de isu, tá? Então, você vai chegar próximo a um objeto, como você está vendo aqui, ó, ja arimasen, dewa arimasen, está dizendo que não é. Alguém perguntou se é uma cadeira. Então, você está próximo a um objeto e você fala korewa nandeska, korewa nandeska. A pessoa, o seu ouvinte, vai olhar para você e vai falar sorewa isu desu, sorewa isu desu. Ele vai dizer que isso é uma cadeira. Então, korewa nandeska, sorewa isu desu, isu desu. Aí você olha para outro objeto bem parecido com o que você acabou de falar. Aí vai kore mo, também. Então, kore mo, isu desu ka? Isto também, tá? É uma cadeira desu ka? Fazendo uma pergunta. Kore mo isu desu ka? Você vai olhar para o objeto e dizer Ie, não. Sorewa isu dewa arimasen. Isso aí, perto de você, chamou atenção, não é uma cadeira. Então, ie, sorewa isu dewa arimasen. Aí você pergunta, então, nandesu ka? Dewa nandesu ka? Aí a pessoa vai te responder, sorewa teburu desu, teburu desu, tá? Então, falando o diálogo agora de forma completa, korewa nandesu ka?
Sore wa isu desu. Kore mo isu desu ka? Iie, sore wa isu de wa arimasen. De wa nan desu ka? Sore wa teboro desu. Diálogo 2. Diálogo 2. O aluno procura o dono de um objeto. Está numa sala de aula e alguém perdeu um objeto. Tá? Um objeto. Vamos trocar aqui os nomes. Tá? Vamos colocar aqui o nosso colega Marcos. Marcos, tá? Como eu estou me dirigindo a ele de uma forma respeitosa, Marcos-san. Marcos-san. Então, kore wa Marcos-san no desu ka? Kore wa Marcos-san no desu ka? Aí, vamos lá. Iê. Marcos responde. Marcos é o aluno 2, ele próprio. Né? Ele entra no meio da conversa e diz: Iê, watashi no de wa arimasen. Watashi no de wa arimasen. Aí, confuso, você continua perguntando: Kore wa dare desu ka? Kore wa dare desu ka? Isto é, de quem? Kore wa dare desu ka? Dare significa quem. Eu já falei isso aí, mas aqui já está mais exemplificado, aqui já tem a explicação. Eu antecipei isso aqui justamente para deixar mais claro, para quando chegasse o momento você já tenha a noção do que estamos falando. Então, dare no, dare quem, no, partícula que indica a posse. Então, dare no, de quem. Aí, só que alguém que está no grupo, alguém que está na sala, não sabe de que está falando, porque você falou kore a uma terceira pessoa, a uma segunda pessoa, e uma terceira pessoa, ao entrar na conversa para tentar entender o que está falando, ele vai, não desu ka? O que? Não desu ka? Não desu ka? Não desu ka? É o que? É o que? Sobre o que vocês estão falando? O que? Aí você vai falar o nome do objeto com no. Isso que nós vamos pegar mais à frente. Você vai entender uma forma diferente de utilizar ore, sore e are. Então, nós temos aqui kono, enpitsu, kono enpitsu desu. Então, eu estou falando deste lápis. Kono enpitsu desu. Aí Hai, Margaret-san, que é o terceiro aluno entrar. Hai, watashi no desu. Sim, é meu, watashi no desu. Então, falando o diálogo de uma forma mais completa, kore wa Marcos-san no desu ka? E Marcos aparece, entra na conversa, de repente ele é chamado para a conversa, entende? Iê, watashi no de wa arimasen. Aí, kore wa dare desu ka? Aí entra o terceiro aluno, Margarete. Não desu ka? Kono enpitsu desu. Hai, watashi no desu. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o que é chamado, o que se chama de roman-ji, de romano mesmo, roman. Ji, em japonês, significa letras, alfabetos. Então, são letras romanas, alfabetos romanos, que na tradução ao pé da letra a gente fala como alfabeto ocidental. Nós estamos utilizando essa forma de escrita exatamente porque nós estamos aprendendo a escrever corretamente o hiragana. Assim que a gente concluir o aprendizado do hiragana, nós vamos substituir isso aqui. Você que tem um módulo em mãos já deve ter dado uma vasculhada mais à frente e começou a observar que tem coisas lá no meio do módulo que está tudo escrito em japonês, já não tem mais isso. Tem kanji, tem hiragana, tem katakana. Então, estaremos já tanto escrevendo como falando em japonês. E algumas palavras eu poderia estar traduzindo e explicando como que funcionam algumas frases dentro dos textos e dentro dos diálogos. Ao final do módulo, como eu já disse, vocês têm um vocabulário com todas as palavras que existem no módulo. A proporção que vocês forem aprendendo o hiragana, vocês saberão como localizar. Só em a letra A, você terá todas as palavras começadas com A,
K, você terá todas as palavras começadas com K e por aí em diante. Então, na dúvida, vá ao vocabulário, tá? Mas eu vou estar, à medida do possível, sempre falando sobre as palavras e as traduções, tá? Então, voltando, nós temos Kore wa Marco-san no desu ka? Iie, watashi no de wa arimasen. Kore wa dare desu ka? Nan desu ka? Kono enpitsu desu. Hai, watashi no desu. Tá? Então vamos na sequência. Aqui nós temos kono, sono, tá? E ano. Então são kono, sono e ano. Tá? Vocês observarem um pouquinho mais embaixo, kono, kore, sono, sore, ano, are, tá? Ano, are, tá? Então, ambos, tanto kono quanto kore, se refere a objetos perto do falante, tá? Tanto sono como sore se objetos próximos ao ouvinte, distante de quem está falando. Quando ele olha para longe dele e vê um objeto, ele vai falar sono e sore. Quando o objeto está longe tanto do ouvinte quanto do falante, longe dos dois que estão praticando o diálogo, você vai utilizar ano ou are. Como que isso funciona? Por que kore e kono? Kore, como eu já te disse, kore, sore e are, eles já têm a evidência, você já sabe, tanto você quanto o seu ouvinte já sabe do que você está falando. Mas, porém, se eu estou com alguns objetos próximos de mim, e esses objetos eles estão indefinidos, tá? Eu preciso falar para o meu ouvinte sobre o que eu estou falando, de que eu estou falando. Então, se eu não preciso, eu vou falar kore wa enpitsu desu, kore wa borupen desu, kore wa kuruma desu. Tá? Se eu for perguntar kore wa anata no desu ka? Isto é seu? Ele vai olhar para próximo de mim e vai ver uma série de objetos. Ele não vai saber de que eu estou falando, tá? A não ser que isso quando o objeto não está em evidência. O objeto poderá estar em minhas mãos, poderá estar mais próximo, poderia estar apontando para ele para falar. Então já está claro do que eu estou falando. Eu falo kore, kore wa anata no desu ka? Se eu preciso citar o nome do objeto, eu vou falar kono, no caso aqui, kono câmera. Kono câmera wa anata no desu ka? Kono enpitsu wa anata no desu ka? Kono borupen wa anata no desu ka? Então, se eu estou vendo alguma coisa próximo de você, que é o meu falante, o meu ouvinte, desculpe, perdão, o meu ouvinte, eu vou olhar para você e vou falar. Se o objeto está evidente, eu falo sore wa anata no desu ka? Isso aí é seu? Ou sono borupen wa anata no desu ka? Se eu precisar falar o objeto, sono rádio, sono rádio wa anata no desu ka? Isso está longe de nós dois. Se eu preciso falar o nome do objeto, eu falo ano. Ano borupen wa dare desu ka? Ano borupen wa anata no desu ka? Ou are, se já tiver em evidência. Então esses três aqui, ó, esses três, kore, sore e are, eu uso quando o objeto está em evidência. Kono, sono e ano, quando eu preciso falar o nome do objeto, eu preciso dizer sobre o que eu estou falando. Então, a evidência, kore, sore e are, existe uma evidência. Kono, sono e ano, eu preciso citar sobre o que eu estou falando. Vamos voltar aqui, ó. Então, kono significa este, esta ou isto, a mesma coisa de kore, indica algo ou alguém próximo de quem se fala, tá? Eu posso também utilizar pessoas, tá? Kono hito, essa pessoa. Sono significa esse, isso ou essa, tá? Esse,
isso ou essa, e está perto do ouvinte. Indica algo ou alguém que não está próximo de quem fala. Então, kono, sono e ano, especificamos melhor aquilo sobre o que falamos. Tá? Então, se você precisa falar o nome do objeto ou da pessoa que está próxima de você, ou próxima de você, você fala kono. Próximo do seu ouvinte, você fala sono. Próximo, longe de ambos, tá? Distante dos dois, você vai falar ano. Se não precisa, kore, sore e are. Tá? Então, a palavra que especifica, a palavra que especifica vem sempre antes da que é especificada. Tá? Por exemplo, kono pen, tá? Esta caneta, watashi no kasa, watashi no kasa, guarda-chuva, kasa, guarda-chuva. Quando o objeto está ao alcance da vista, normalmente usamos kore, sore e are. Kore, sore e are. Então já se sabe do que está falando, está ao alcance da sua visão. Você já identifica sobre o que está falando, kore, sore e are, tá? Para nos referirmos a ele. Quando o objeto não está identificado, quando você precisa identificar esse objeto, você utiliza kono, sono e aro. Kono e ano. Kono e kore, próximo do falante, sono e sore, próximo do ouvinte, ano e are, distante de ambos. Então, pessoal, é isso aí. Aqui nós vamos fazer um exercício justamente para a gente explicar melhor como que isso funciona. Vamos lá, vamos que vamos. Então, essa é a forma. Então, seguindo aí como se fala, como consta no módulo, vamos lá, vou apenas mostrar alguns objetos e você vai responder aí para você mesmo, como se você estivesse respondendo para mim, tá? Keshigomu. Kuruma. Borupen. Borupen. Então vamos lá. Nós temos kore, sore e are. Nós temos kono, sono e ano. Tá? Então, se eu tenho um objeto próximo de mim e eu não preciso falar que objeto é, você já está vendo, já está em evidência sobre o que eu estou falando, então eu falo kore wa, ou seja, kore wa borupen desu. Kore wa anata no desu ka? Kore wa anata no desu ka? Se eu preciso falar o nome do objeto, eu vou falar kono borupen wa anata no desu ka? Kono borupen wa anata no desu ka? Se esse objeto está perto de você, está aí perto de você, eu vou simplesmente perguntar. Se ele já está em evidência, eu vou falar sore wa anata no desu ka? Mas se eu preciso citar o nome do objeto, eu vou falar sono borupen wa anata no desu ka? Então, sono precisa identificar o objeto. Sore, o objeto já está em evidência. Se esse objeto estiver longe tanto de mim quanto de você, tá? Distante, nós vamos falar. Eu vou falar are wa anata no desu ka? Are wa anata no desu ka? E você vai responder hai, watashi no desu. Tá? Are wa watashi no desu.
tá? Se eu preciso exemplificar o objeto, vou falar ano borupen wa anata no desu ka? Hai, ano borupen wa watashi no desu. Então, esse é o procedimento para kono, sono, yano, kore, sore, yare. Kono e kore, próximo do falante, sono e sore, próximo do ouvinte, ano e are, longe, distantes, tanto do falante quanto do ouvinte. Então, essa é a forma de você utilizar essas partículas e essas formas de se expressar em japonês. E vamos continuando, tá? Aqui já falamos a respeito, né? E aí vamos ver aqui a versão, algumas expressões em japonês, tá? Vamos lá. Tá? Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Às vezes as pessoas falam apenas arigatou, tá? Mas domo arigatou gozaimasu é o que se chama de uma expressão que fica mais polida, uma forma mais educada de você se dirigir e agradecer a alguém, tá? Aqui você tem uma frase, are wa nan desu ka? Nós já falamos isso. Quando o objeto está longe tanto do falante quanto do ouvinte, você utiliza are, tá? Então, are wa nan desu ka? O que é aquilo? Kore mo, tá? Kore wa nan desu ka? Você está perguntando o que é algo que está próximo de você. Então, isto também, a partícula mo se refere a também. Então, isto também é, tá? É alguma coisa, é algo, tá? Então, kore wa anata no desu ka? Vocês já pegaram essa forma de se perguntar se alguma coisa é sua ou não, tá? Perguntar a outra pessoa se ela tem a propriedade de alguma coisa, se ela é dona de algum objeto. Kore wa anata no desu ka? Então, lembre-se que em japonês a estrutura é a mesma, quer no singular, quer no plural. É uma regra que existe no japonês, você sempre fala a mesma coisa. Existe um sufixo que determina quantidades de objetos que nós vamos ver mais à frente. Para cada tipo de objeto, você utiliza esse sufixo para dizer que você tem mais de um, mas não é bem relacionado ao plural, como falamos no idioma português. Kore wa watashi no de wa arimasen, já falamos sobre isso também. Kore wa watashi no de wa arimasen, como eu posso dizer que uma coisa não é minha. De wa arimasen é a forma negativa de desu. Desu é, de wa arimasen não é, tá? Aqui você tem are wa dare no desu ka? Isso é de quem? Tá? Faltou um S aqui. Vamos lá. Desu ka? Are wa dare no desu ka? Isto é de quem? Para você perguntar de quem. Tá? Embaixo, aqui mais embaixo, tá? Vamos lá. Nós temos... Passou demais. Nós temos kore, sore, kono e sono. Eu também passei para vocês, dei uma adiantada em ano e are, tá? Então, kore, isto, este ou esta, tá? Isto ou esta, tá? Isto, este ou esta, tá? Sore, isso, esse ou essa coisa em questão, né, indica algo um pouco distante do narrador, ou seja, próximo ao ouvinte. Kono, este, isto ou esta, este, isto ou esta, indica algo ou alguém perto de quem fala. E sono, esse, isso ou essa, esse,
isso ou essa indica alguma coisa, a coisa em questão indica alguma coisa um pouco distante do narrador. Então, se está próximo do falante, você fala kore, se o objeto estiver em evidência, e fala kono, se você precisar falar o nome do objeto, identificar o objeto, falar o nome do objeto. Se está perto do ouvinte, você fala sore ou sono. Sore, se o objeto estiver em evidência, sono, se você precisar identificar o objeto na sua fala. E temos também ano e are. Are, quando está tão distante tanto do falante quanto do ouvinte. E ano também. Are, quando o objeto já está em evidência. E ano, quando o objeto precisa ser identificado na fala. Então, pessoal, é bem por aí. É isso aí, tá? Essa a nossa aula ela de hoje, a parte de conversação, ela termina aqui. Na nossa próxima aula, nós daremos a sequência, continuaremos aprendendo conversação, tá? Como eu disse a vocês, tá? Como eu passei para vocês, nós estamos trabalhando conversação utilizando o Romanji, tá? O nosso alfabeto ocidental. E estamos aprendendo também a escrita do Hiragana. Assim que aprendemos o Hiragana, já começaremos a escrever tudo isso aí que está em Romanji em Hiragana. Então vamos lá, vamos dar sequência, porque ainda temos uma continuidade aqui, o restante de aula, onde nós vamos aprender mais alguns Hiraganas. Vamos lá na sequência. Então, agora nós vamos ver os Hiraganas. Na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho. E os sonorizados, ha, hi, fu, he, ho, vai ficar ba, bi, bu, be, bo. Tá? Vamos lá? Vamos para a folha e vamos para o nosso exercício de escrita. Vamos lá. Aqui estamos nós. Vamos aprender agora. Na, ni, nu, ne, no. E ha, hi, fu. He, ho. Seguindo, vocês têm ha, hi, fu, he, ho sonorizados, que vai ficar ba, bi, bu, be, bo. Tá? Então vamos lá para o exercício. Vamos para a escrita. Aqui estamos nós. Como eu disse, na, ni, nu, ne, no. Tá? Vamos lá, primeiro com na, certo? Então vamos lá, na, primeiro traço, segundo traço, terceiro traço e na. Então nós temos na, nós temos aqui, desce, tá? E gira. Então, na. Na. Na folha do módulo, mesma sequência. E depois você pode utilizar o caderno justamente para treinar um pouco mais. Na. 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 Próximo, ni. 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 Primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, ni. Ni. Seguindo, ni.
Ni. Utilizando a folha do módulo. Ni. 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 Seguinte, nu. 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 No módulo. Nu. Próxima, ne. 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 Folha do módulo. Ne. Agora, no. 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 E assim foi na, ni, no, ne, no. Vamos continuar com ha, hi, fu, he, ho. Agora nós temos ha, ha, ha. Seguindo na folha de exercício, ha. Continuamos com ri. Ri. Folha de exercício. Ri.
Vocês podem observar que a caligrafia, às vezes ela muda de um lado para o outro de um jeito, fica de um jeito diferente, mas isso é normal. É normal tanto no momento que a gente está aprendendo e no meu caso aqui até mesmo depois de já ter aprendido a escrever. Então isso é natural, tá? Não se preocupe, com o tempo a perfeição vai chegando. Vamos lá. Próxima, nós vamos falar com o fu, tá? Fu. 1, 2, 3. Olhe bem, tá? Às vezes ele pode aparecer assim, ó, tudo junto, tá? Acontece às vezes, eu costumo escrever dessa forma. Coloco o primeiro traço, uma puxadinha, segundo traço semelhante ao primeiro, só que um pouquinho maior, tá? Outra puxadinha. Aqui eu teria um traço passando assim e eu seguiria aqui e fecharia do outro lado. Mas geralmente eu costumo levantar e puxar e fazer isso. Então ele fica com um traço mais fino aqui no meio, ó, justamente fica uma letra, para mim fica um pouquinho mais bonita, mas isso aí vai variar de quem estiver fazendo. Então varia de um para o outro. Então você tem 1, 2, 3, tá? Fu. 1, 2, 3. Fu. Lembre-se que não é ru, não é ru, é fu. Então é ha, ri, fu, re, ro, tá? Ha, ri, fu, re, ro. Aqui dá para observar, né, o que eu falei a respeito. Então você vê, ó, ele está praticamente interligado um ao outro. Então é isso aí. Então na escrita, a minha forma, tá? Fu. Próxima letra, re. 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 Rei. E Ró. Ró. Folha do módulo. Ró. Nós já aprendemos aqui agora na, ni, no, ne, nó. Ha, ri, fu, re, ró. Notem que o Rá, ele passa do traço. Se você observar, tá? Nós temos o traço e ele passa, tá? Ele atravessa, ele vem para cima. Porém o Rô, ele não passa, ele começa do traço para baixo. Essa é uma observação. Então nós aprendemos Rá, Ri, Fu, Re, Ró. Então Rá, Ri,
Su, Re, Ró. Se sonorizarmos Rá, Ri, Fu, Re, Ró, nós vamos ter Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Tá? Então, Rá, Ri, Fu, Re, Ró, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Tá? Então, nós aprendemos A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Que, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Ti, Su, Te, To. E hoje, Na, Ni, Nu, Ne, No. Também aprendemos Ra, Ri, Fu, Re, Ró. Quanto à sonorização, nós aprendemos que Ka, Ki, Ku, Que, Ko se transforma em Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Sa, Shi, Su, Se, So vai se transformar em Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Ta, Ti, Su, Te, To se transforma em Da, Ji, Zu, De, Do. Na, Ni, Nu, Ni, No não tem sonorização, ela é normal, mas o Ra, Ri, Fu, Re, Ró se transforma em Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Esses foram os hiraganas que nós aprendemos até o momento. Bem, pessoal, eu continuo peço a vocês que curtam o canal, se inscrevam no canal, tá? E clique aí no sininho das notificações para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é valioso e possa levar a mais pessoas que também estejam interessadas, tá? No mais, agradeço a todos, e vamos seguir aí o nosso curso de uma forma que a gente possa realmente passar esse conteúdo de uma forma clara, completa, tá? E do jeito certo, em que cada um possa aprender na medida do seu tempo. Então, vamos lá. Então é isso aí. Essa foi a nossa segunda aula de língua japonesa, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí, em caso de críticas, podem colocar aí no chat o que vocês não entenderam, o que não ficou legal, o que não ficou claro. Eu estou tentando fazer da melhor forma possível, fazer com que fique bem claro e que vocês consigam compreender de uma forma bem prática, mesmo porque, né, vocês não têm esse contato direto comigo, contato pessoal, justamente para a gente poder tirar essas dúvidas pessoalmente. Mas quanto às dúvidas, vocês podem também solicitar através do e-mail, tá? Que eu, como eu já disse algumas vezes, eu posso criar algumas aulas rápidas, né, justamente focando nas dúvidas que surgirem no decorrer do nosso caminhar aqui, do nosso aprendizado. Agradeço a todos mais uma vez, tá? Pessoal de Maitinga, pessoal de Presidente Jânio Quadros, pessoal de Brumado, pessoal de Vitória da Conquista, se inscreva no nosso canal. Se quiser se inscrever e participar do curso, envie um e-mail para ensinando e aprendendo japonês@gmail.com, que eu estarei te enviando o módulo. Pessoal da Bahia, pessoal de Salvador, pessoal do Brasil inteiro, tá? Pessoal do mundo, se alguém de fora acabar vendo essas aulas, tá? Mesmo que não fale o português, tente aí através da forma que você achar melhor
acompanhar o nosso conteúdo. Tá? Eu deixo a vocês aí mais uma vez o meu pedido, tá? De que vocês possam fazer parte do nosso grupo. No mais, tá? Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Logo, logo estaremos aí com a nossa terceira aula, dando sequência ao nosso conteúdo, tá? Um ótimo dia a todos. E obrigado mais uma vez.